quer usar. Muito bem. Então, a partir de hoje, a gente vai estudar os corpos redondos. E o primeiro corpo redondo são 3 corpos, né, que a gente estuda. São os cilindros, o cone e a esfera. Então, a gente vai começar aqui do cilindro. Tá, mas o que é um cilindro, né? Matematicamente falando. Bom, o cilindro, ele é um prisma de base, onde a sua base é uma circunferência. Então, deixa eu relembrar o que é o prisma, um prisma, né? Para falar do cilindro. Então, deixa eu desenhar paralelo. Vou pegar 2 prismas. 2 prismas, não, 2 planos. Então, imagina aqui 2 planos. E imagine para ter prisma tem que ser a gente tem que pegar um polígono. O que é um polígono? É uma figura fechada formada por segmentos. Então eu vou pegar aqui, sei lá, um pentágono. Ela é toda formada por segmentos, né, que são pedacinhos de reta, e ela é fechada. Ela não tem nenhum ponto de abertura. Se isso fosse um território, é um território que possui a fronteira. Isso é a ideia do fechado, inclusive matematicamente. Né? Tudo que tem fronteira é fechado. Essa é a definição, mais ou menos assim. Né? Uma matemática mais avançada, é assim que é definido os fechados. Tá, e o que é o prisma? É a extensão dessa base. Né? Então, imagine que isso se estende como um feixe de luz. Né? Então, imagina aqui na extensão dele, vou tentar fazer o mais próximo aqui do desenho, mas enfim. Sei lá, mais ou menos. O desenho não ficou muito interessante não, mas... Professor, Oi. tá apresentando alguma coisa? Porque pra mim não tá aparecendo. Olha, eu tô, deixa eu só ver aqui. Ou então eu saio e depois entro pra ver. Pode ser, mas tenta fazer o seguinte, só como um teste. Clica no meu nome, né? E quando você clicar nele, vai aparecer Ah, uma, apareceu. uma Apareceu. taxinha. Ok, Apareceu já. ok, tranquilo. Bom, então essa é a ideia do prisma. Né? Aí qual é a ideia do cilindro? É a mesma coisa, porém ao invés de pegar um polígono, a gente pega uma circunferência. Então, eu pego uma circunferência no plano. Aqui vocês vão ver, deixa eu desenhar o plano de novo.
dizer, outro plano. Então, por questão de perspectiva, né, a visão que a gente vai ter é... A gente vê a circunferência meio formato de elipse, né? Assim, meio oval. Mais ou menos assim, né? E é a mesma ideia, né? É a extensão dessa circunferência. É o que a gente chama de cilindro. Vamos tentar melhorar um pouquinho aqui. Eu sei que a ideia vale mais, só para não ficar tão esquisito. Então essa é a ideia. Tá? Essa é a ideia do cilindro. Ok. Então, pegando o mais básico de todos, né? Aqui tem um ângulo junto com a base que é diferente de 90 graus. E quando isso acontece, o nosso cilindro ele é oblíquo, né? Isso é uma nomenclatura dos prismas, inclusive. Né? E se forma 90 graus com a base, né? Ele é chamado reto. Um exemplo de cilindro, né? Não sei se vocês lá na escola tem uma caixa d'água em formato cilíndrico e reto, né? Ou seja, ele forma 90 graus com a base. Né? Então, considerando o chão, né, ele forma 90 graus aqui com o chão. Então, ele é reto. Então, a gente vai pegar, né, focar mais nesses casos aqui. Ok. Aí, o que a gente quer dessas figuras? Né? A gente só quer duas coisas, né? Calcular áreas e volumes. É simplesmente isso, né? É a única coisa que vai ser cobrada aqui nesse estudo. Aí, qual é a ideia? Né? Qual é a ideia da área? Qual é a ideia do volume? Essencialmente, a área, né? Eu tenho um espaço plano, né? Eu quero saber quantas unidades quadradas cabem dentro desse espaço. Essa quantidade é o que vai dizer para a gente, né? Isso aqui é uma área. A gente vê quantas unidades a gente compra lá. Então, por exemplo, imagine que isso aqui é um pedaço de uma parede, né? Onde esse pedaço eu vou colocar azulejos, onde cada azulejo vale uma unidade, né? O quadradinho lá do azulejo tem uma unidade, vamos supor que é 1 metro ou 1 centímetro. Para o nosso dia a dia, eu acho que 1 centímetro é bom. Assim, ou 1 decímetro. 1 decímetro são 10 centímetros. Então, imagine, é fácil encontrar. Então, vamos supor que isso aqui é 1 decímetro. A pergunta é, quantos quadradinhos de 1 decímetro cabe só nesse pedaço? Né? Suponha que eu pintei a minha parede aqui. Está aqui minha parede. Essa outra parte eu pintei, aqui eu só vou botar azulejos aqui. Então, o cálculo de área serve para você minimizar custo, né? Uma aplicabilidade assim, na construção civil seria essa. E o volume, né? Eu tenho, vamos supor aqui um pote, né? Não estou preocupado, sei lá, vamos supor que ele é de barro, né? É mais ou menos assim o formato dele, né? O pontilhado é o que a gente não vê, né? É só para dar a ideia do formato. E a parte curva aqui é o que a gente vê, né? Só para a gente dar um formato aqui para ele. Então, o que seria o volume?
assim, falando de uma forma básica. Né? Volume é você ver quantos cubos cabe aqui dentro. Onde o cubo, né, todos os lados têm a mesma medida e já que a gente amarrou em 1 decímetro para a área, eu vou colocar o cubinho de 1 decímetro, né, também. Então, só esse quadradinho aqui, a gente chama ele de 1 decímetro quadrado, porque ele é um quadrado de lado 1 decímetro. E esse cubinho aqui, a gente diz que ele é 1 decímetro cúbico, ou seja, é um cubo onde todos os seus lados medem a mesma coisa e mede 1 decímetro. Então, contar essas coisas, né, quanto cabe, é justamente isso, a área e o volume, respectivamente. Então, é a única coisa que a gente vai investigar aqui em cima do cilindro, né, nessa aula de hoje em particular. Então, para investigar a área, eu vou só comentar uma coisa que é do dia a dia, né, que isso facilita assim, a ideia. Que isso facilita a ideia, né? Não sei se vocês já perceberam, mas toda vez que a gente vai comprar cartolina, por exemplo, né, ou vai levar a cartolina da escola para casa, às vezes até folha de papel a gente faz isso também, né? Se forem poucas folhas, a gente faz isso, né? Não é muito incomum você visualizar o que eu vou dizer agora. A gente consegue pegar um papel, né, retangular e a gente dobra ele, né, de tal maneira que ele fique no formato de um cilindro. Né? Aí a gente põe uma liga, né? A gente faz mais isso em cartolinas. Então é mais ou menos a mesma ideia. Inclusive, o contrário, dependendo do material, a gente pode também obter, né? Se a gente pega uma lata, né, uma lata de óleo, sei lá, algo do tipo, e a gente, né, corta a lateral e abre, né, a gente consegue transformar a lateral cilíndrica num plano. Né? Então, o que a gente vai considerar a priori? Né? A gente vai considerar a área de algumas figuras. Por exemplo, a área do retângulo, a gente vai considerar. Que é base vezes altura, né? Então, tenho aqui uma base, eu tenho aqui uma altura. A área do retângulo, a gente já tem essa ideia, né? Que é base vezes altura. Que é justamente esse princípio aqui. A base me diz, né, quantos elementos eu consigo colocar aqui, né? Consigo preencher a minha base e minha altura me diz quantas linhas descem. Então, a quantidade de elementos vezes a quantidade de linhas me dá a quantidade de quadrados que cabem aqui. Outra área que a gente vai considerar é a área do círculo. Então, eu tenho um círculo, a única medida que a gente considera nele é o raio. No caso, o raio é a distância do centro até a borda, em qualquer direção, é sempre o mesmo. Né? Por isso recebe esse nome, inclusive, em rodas de bicicleta, né? Aquele aramezinho que vai do cubo central até o aro, a gente chama de raio, né? Por essa razão, todos são idênticos, todos aqueles ferrinhos têm o mesmo valor, a mesma medida. E a área, se eu for preencher com quadradinhos aqui dentro, né, que no caso é a nossa área, vai dar π vezes o raio ao quadrado. O de π é 3,14, né, aproximadamente, né, esse número é famoso. Porém, nas contas, a gente não vai fazer substituição, tá? Vocês podem deixar só o π. Você calcula só eleva ao quadrado, tá? Precisa aproximar. Professor, por que que não, assim, pode aproximar, mas não é necessário. A razão é simples, né?
em níveis maiores do que o médio, né, quando a gente vai estudar a fundo, assim, sei lá, fazer engenharia ou qualquer curso das exatas ou computação, né, quando a gente chega numa conta desse tipo, né, ele deixa sempre o pi, né, então é universal. Os livros deixam assim, a academia de forma geral deixa só o pi. A gente faz em função dele. Então, não é necessário, né, assim, a gente aproximar, só se quiser ter uma ideia. Bom, e outra medida que a gente vai considerar é o comprimento. O que é o comprimento, né? Imagine que aí eu já não considero o círculo e sim a circunferência. Qual a diferença, né, do círculo e da circunferência? A circunferência é a fronteira, né? É só a borda, eu vou colocar assim. Então, um exemplo de circunferência seria um anel, né? Ou um bambolê, sei lá, algo assim. E um exemplo de círculo seria uma moeda. Quer dizer, tem a borda e também tem a parte interna, a moeda. A moeda não é furada no meio, né? Não tem. Tá, e para calcular a circunferência, a nossa borda, a expressão é essa, né? 2πr. Então, todas essas expressões aqui, a gente não vai deduzir nenhuma delas. A gente já vai assumir que nós conhecemos elas. Por que isso, né? Porque se a gente observar o cilindro, né, o cilindro aberto, né, que é cortando ele, né, sei lá, a lata de óleo, né, que eu tinha comentado, a gente planificando ele, ele vai ficar com esse formato aqui. Né? Então, aqui ficou o tamanho diferente, mas imagine que é o mesmo tamanho, que seria a base e a tampa, por exemplo, né, do recipiente. E esse retângulo que eu estou desenhando é o que compõe a lateral da nossa lata. Né? Então, se eu fecho essa lateral aqui, né, aqui está no processo ainda de fechamento, tá? E eu coloco aqui as tampas, né? Vamos supor, né? Se eu fecho essa lateral e acoplo aqui as duas tampas, aí a gente fecha, né, literalmente o cilindro. Bom, então, em relação à área do cilindro, o que a gente observa? Né? Que é a área do círculo, que são as tampas, e a área de retângulo. Tranquilo. Não tem problema. Tá bom. Aqui eu vou continuar gravando, aí depois, né, você assiste a partir de onde parou. Tá. Boa tarde aí para você também. Bom, então, aqui a gente tem que ter quais são as medidas principais, né, para calcular a área do cilindro. É o raio da base, né, que com isso eu tenho a área da circunferência. Tem a altura aqui do cilindro, né, que é essa lateral aqui, vou chamar de H, é a lateral desse retângulo. E essa medida aqui, que é a base aqui do meu retângulo, ele tem que se encaixar com essa circunferência. Por isso que a gente tem que considerar essa segunda medida aqui. Porque o comprimento da circunferência é o mesmo comprimento dessa base desse retângulo, visto que os dois vão ficar encaixados. Né? Essa parte aqui vai encaixar com a nossa circunferência propriamente dito. Então, a gente vai ficar aqui com 2πrs, né, dessa base. Então, a gente praticamente tem todas as medidas. Como é que fica aqui a área do cilindro?
eu tenho duas bases, né, que são esses dois círculos aqui. Então, a área do círculo é essa formulazinha, então eu vou escrever, vai ficar 2π vezes r ao quadrado, mais, né, aqui duas vezes é porque são dois, né, tem essa parte superior e essa parte de baixo, e agora a área do retângulo lateral, né, e a área do retângulo é base vezes altura, essa aqui é minha base, né, essa aqui é minha altura, então vai ficar 2π vezes r vezes h. Então, veja como é parecido, né, as duas expressões. Essa primeira expressão eu vou escrever assim, ó, 2πr vezes r, que é r ao quadrado, né, r vezes r. Essa segunda aqui é 2πr vezes h. Então, esses dois são idênticos, né, aí a gente pode colocar em evidência. Aí o que sobra, né? Sobra r aqui na primeira parte mais h. Então, é uma expressão simples que, né, basta saber o raio e a altura. Aí a gente substitui. Em relação ao volume, a gente viu que o volume do prisma, né, já que o cilindro é uma espécie de prisma, mas lá quando a gente viu o prisma, a gente viu que o volume do prisma é a área da base vezes a altura. Bom, então a área da base é a área da circunferência, né, que é isso aqui, essa expressão, vezes a altura. Quer dizer, também é simples a dedução do cilindro baseado nas informações que já foram vistas, né? Então a área da base é πr ao quadrado vezes a altura. Bom, então eu vou exibir aqui alguns exemplos só para a gente, né, ver como é que funciona aqui. Então, vou pegar um cilindro, imagine um pedaço de tubulação, né, de esgoto, não sei se compete à prefeitura, mas enfim. Né, e suponha que a gente quer a área total e o volume que ele ocupa. Né? Suponha que ele está tampado aqui, inclusive, para evitar que alguém more aqui, sei lá, algumas razões desse tipo. E deixa eu colocar algumas medidas. Né? Vamos supor que o raio aqui vale, sei lá, 1 metro. Vamos supor que ele mede 5 metros. E pronto. Bom, então, suas medidas são o raio de 1 metro, né, valendo 1 metro, e a altura dele, no caso, a gente está considerando que ele é um cilindro que está deitado, né, e a altura dele é de 5 metros. Ok, então, para calcular a área do cilindro, a gente vai usar essa expressão aqui, né, então vai ficar 2 vezes π, o raio mede 1, aqui o raio mede 1 também, né, e a gente soma com a altura que é 5. Bom, como é a área, então a gente está calculando a quantidade de quadrados, né? De lado 1 metro, então o resultado vai ter que ser em metro quadrado. Então aqui vai ficar o seguinte, 2 vezes π vezes 1 dá 2π. 1 mais 5 dá 6. 6 vezes 2 dá 12, né? Então tá aí, né? É 12π metros quadrados. Π é 3 e alguma coisa, né? Só para a gente ter uma ideia, se π for 3, 3 vezes 12 dá 36. Quer dizer, se eu compro 37 quadradinhos de 1 metro, eu preencho todo o cilindro e ainda sobra um pedacinho. Né? Ok, então essa é a ideia da área. E o volume, né, seguindo a expressão que a gente deduziu, vai ficar π, o raio
é 1, então fica 1 ao quadrado, e a altura é 5. Aqui a unidade é metros cúbicos, né? Porque a gente já está calculando aqui quantos cubinhos de 1 metro cabem aqui dentro. Sei lá, quantos cubinhos cabem aqui dentro, né? Quantos cubinhos eu consigo preencher todo o meu cilindro. Ok, aí também a gente tem que considerar que ele tem uma certa maleabilidade, né? Para ele, a gente, sei lá, cortar e encaixar nos espaços vazios, né? Já que a minha superfície é arredondada e um cubinho, ele não tem arredondamento na sua superfície. Ok, então aqui vai ficar 1 ao quadrado é 1 vezes 5 dá 5 pi metros cúbicos. Aí só para a gente ter uma estimativa, pi, supondo que é 3 ponto alguma coisa, né? Estimando como se fosse 1. 3 vezes 5 dá 15, né? Ou seja, se eu comprasse 16 cubinhos, eu ia preencher todo o espaço interno dele. Bom, e é isso. Eu tinha combinado com o pessoal que a cada aula eu ia exibir um corpo redondo, né, no caso. Cada aula eu ia exibir uma superfície, um corpo. As duas primeiras eu exibi o prisma e a pirâmide. E nesse terceiro encontro, né, falando dessa parte que vai compor a atividade 6, né, essas são as ideias em cima do cilindro. Então, eu acho que é satisfatório, né? Vou ficar por aqui por hoje e, né, na quarta-feira eu vou falar do cone, né? E aí, uma ideia que a gente tem do cone é quando a gente vai, né, fazer festinha, né, de criança, nas lojas, né, que vendem esses produtos para festas, né, os formatos são cônicos, né, ou os formatos são piramidais, desculpe, né, sei lá, semicircunferências, né, são mais ou menos assim. Então, isso aqui é a planificação, né, do cone. Aí mais a base, que é também uma circunferência, né, aí forma o cone. Bom, então essa vai ser a base da próxima aula, tá? Falar sobre, né, essa figurinha. Bom, então, obrigado aí pela presença, tá? Vou só registrar aqui. Eu sei que o Arthur compareceu, mas assim, né? Só para a nível de registro mesmo. Tchau, professor. Até mais uma vez. Obrigado. Nada.